Sabe, as leis que regem a nossa vida, elas não aparecem do nada, né? Elas são pensadas, discutidas e finalmente aprovadas em um lugar muito específico. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesse lugar, que é o coração do poder legislativo no Brasil, o Congresso Nacional. A pergunta que todo mundo faz e que parece simples é, afinal, quem é que escreve as leis no Brasil? Mas a resposta... a resposta nos leva para um caminho bem interessante pela arquitetura do nosso poder. De onde é que vêm as regras que a gente segue todo dia? Bom, a resposta curta e direta é essa aí, o Congresso Nacional. É nesse grande palco que tudo acontece. Mas olha, essa é só a ponta do iceberg. A história de verdade está nos bastidores e ela está só começando. Por quê? Vamos combinar? Só falar Congresso Nacional não diz muita coisa, né? É como saber o nome de um time de futebol, mas não conhecer os jogadores, nem as regras do jogo. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, entender as peças e as regras desse quebra-cabeça. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender por que um só Congresso é dividido em duas casas. Depois, a gente entra na diferença fundamental entre elas. Uma representa o povo, a outra, os estados. Aí a gente vê como se elege, o que cada casa pode fazer e, no final, como tudo isso se encaixa num grande sistema de freios e contrapesos. Vamos começar com o conceito mais importante de todos. O Congresso Nacional é uma coisa só, mas ele é formado por duas partes, ou duas casas, como a gente chama. E é isso que faz o nosso sistema ser o que ele é, bicameral. Exato. Bicameral parece complicado, mas só significa duas câmaras. De um lado, a gente tem a Câmara dos Deputados, do outro, o Senado Federal. E embora eles trabalhem juntos direto, cada um tem seu papel, sua identidade, são bem diferentes. E aqui, olha, tá a chave para entender o sistema todo. A principal, a maior diferença entre a Câmara e o Senado tá em quem eles representam. E essa distinção muda absolutamente tudo. Olha só como essa diferença se traduz em números. A Câmara dos Deputados, com seus 513 membros, representa o povo brasileiro. Por isso, o número de deputados por estado varia conforme a população. Já o Senado, com 81 membros, representa os estados e o Distrito Federal. E aqui a lógica é outra. A representação é igual para todo mundo. 3 senadores por estado, não importa se é São Paulo ou Roraima. Isso cria uma tensão fundamental e necessária entre a vontade da maioria da população e os interesses de cada região do país. Dando um zoom na câmera, a gente vê que a lógica é essa: representação popular. Estados gigantes, como São Paulo, elegem o teto de 70 deputados. Já os estados com menos gente, como o Acre ou Amapá, elegem o piso, que é 8. É um espelho, basicamente, do tamanho da população de cada lugar. Certo, já sabemos quem eles representam, mas como é que deputados e senadores chegam lá? E por quanto tempo eles ficam no poder? Pois é, as regras do jogo aqui também são bem diferentes. Essa tabela mostra as diferenças cruciais. Para a Câmara, a eleição é pelo sistema proporcional. O que isso quer dizer? Que não basta só o candidato ter voto. Os votos no partido ou na coligação ajudam a eleger a bancada toda. É mais complexo. Já para o Senado é o sistema majoritário. Simples, direto. Quem tiver mais voto, leva a vaga. E repare só, mandato de 8 anos para senador e idade mínima de 35. A ideia por trás disso é criar uma casa com mais experiência, uma visão de mais longo prazo, sabe? E vale a pena a gente parar um pouquinho nesse número. 8 anos. Um mandato de senador é o mesmo que 2 mandatos de presidente da República ou 2 de deputado federal. Isso dá uma estabilidade, uma perspectiva de futuro que é única do Senado. E para não ter aquela mudança radical de todo mundo de uma vez só a cada 8 anos, a renovação do Senado é feita em partes. Numa eleição, a gente vota para uma vaga de senador. 4 anos depois, vota para as outras 2. E esse ciclo garante que sempre haja continuidade nos trabalhos. Ok, já entendemos a estrutura, quem é quem. Agora, vamos falar de poder. A Constituição distribui as tarefas ou as competências de um jeito bem específico. Tem coisa que é só da Câmara, tem coisa que é só do Senado e tem coisa que precisa dos dois juntos, o Congresso como um todo. Para simplificar, a gente pode pensar em 3 caixinhas. A primeira é a do Congresso Nacional, que precisa da ação conjunta das duas casas. As outras 2 são as caixas de poderes exclusivos ou privativos de cada uma delas. E aqui a gente vê o poder do Congresso em ação. Decisões de altíssimo impacto, como declarar guerra ou aprovar um tratado internacional, isso não pode ser decidido por uma casa só, de jeito nenhum. Precisa do aval das duas, do sim tanto dos representantes do povo quanto dos representantes dos estados. Sozinha, a Câmara dos Deputados tem um poder de controle fundamental. Ela que dá a luz verde para um processo de impeachment começar.
Funciona como um primeiro filtro, uma cancela. Sem autorização dos deputados, o processo nem sai do papel. Pois é, se a Câmara autoriza, é o Senado que bate o martelo e julga. Essa é uma das suas tarefas mais conhecidas. E não é só isso. O Senado também dá a palavra final na nomeação de autoridades cruciais para o país, como ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Sabe aquelas sabatinas? É ali que tudo acontece. E agora a gente chega na grande questão. Mas por que criar um sistema tão cheio de regras e divisões? Qual é o sentido de ter duas casas com poderes e representações tão diferentes? A resposta está toda numa palavra: equilíbrio. O sistema foi desenhado para colocar duas forças em um diálogo constante. De um lado, a vontade da maioria da população, que está lá na Câmara. Do outro, os interesses de todos os estados, de igual para igual, representados no Senado. Então, o ponto central é esse. Uma lei, para ser aprovada, geralmente precisa passar por esses dois filtros, o filtro popular e o filtro federativo. Isso força o diálogo, a negociação. A ideia é evitar que os interesses de uma única região ou de um grupo só se sobreponham a todo o resto. É um freio pensado, de propósito, no exercício do poder. Então, para resumir nossa conversa, temos um Congresso com duas casas. A Câmara é o espelho da população. O Senado, o espelho dos estados. Elas têm regras de eleição, tempo de mandato e poderes bem diferentes. E toda essa arquitetura serve para criar um sistema de equilíbrio e controle mútuo. E a gente termina com uma reflexão. Esse sistema que foi desenhado para forçar o consenso, para buscar o equilíbrio, ele é a melhor forma de garantir uma democracia estável? Ou será que, num país tão diverso e às vezes tão polarizado como o nosso, ele acaba virando uma receita para a paralisia, para o impasse? A resposta a essa pergunta define os rumos da política brasileira.